Olá, você está estudando para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio? Então, se liga nas dicas que o Sistema Positivo preparou para você em diversos componentes curriculares. Eu sou a Ede e vou tratar de um assunto recorrente nas provas de linguagens, mais especificamente nas questões referentes ao conteúdo de literatura, que é a literatura contemporânea. Quando nós falamos de literatura contemporânea, estamos falando de uma multiplicidade de tendências, de uma mistura de estilos, de um hibridismo de gêneros que começa a surgir em meados do século passado. Então, nós temos a poesia concretista em 1950, poesia social em 1960, décadas de 70 e 80, poesia marginal, e de lá para cá, o surgimento de muitas outras obras literárias que desafiam os padrões estruturais e que não podem ser enquadradas em em um conjunto de características estanques para se dizer que aquilo ali só pode ser literatura contemporânea porque trata de uma característica específica. O que nós temos é uma multiplicidade de características. Esta multiplicidade, ela é fruto de um experimentalismo. Então, essa palavra experimentalismo é muito presente para tratarmos de literatura contemporânea, porque nós vamos perceber que os artistas, né, os escritores, eles desafiam os padrões. Surgem obras literárias em que você vai encontrar no meio de um romance traços de contos, traços de diários, traços de cartas. Você vai encontrar mini contos, vai encontrar mini poemas, então, toda uma multiplicidade de textos que não se via em estilos em épocas anteriores. Também é próprio da literatura contemporânea revisitar textos do passado, de outros estilos literários, e estabelecer diálogo com eles, que é o que nós vamos chamar, que nós chamamos de intertextualidade. É um texto muito conhecido que pode ser tomado como exemplo desse diálogo constante é Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que você deve conhecer. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse texto foi retomado muitas vezes na literatura contemporânea, sendo parodiado e sendo atribuído a ele um novo significado, com um olhar mais crítico, mais reflexivo, com certo engajamento social, que é também um traço marcante da literatura contemporânea. Outro aspecto bastante importante é a metalinguagem. O que é a metalinguagem? É uma reflexão sobre o próprio fazer literário. A metalinguagem é quando o texto analisa o próprio texto. Então, você pensa em um verbete de dicionário, por exemplo. Um verbete de dicionário é um exemplo de texto metalinguístico. Por quê? Porque a palavra definindo a própria palavra. Então, nós temos na literatura contemporânea romances que refletem sobre o próprio fazer literário, sobre a própria escrita do romance. Poemas que refletem sobre o próprio fazer poético, sobre a própria escrita do poema. Então, isso também está muito presente nessa fatia da nossa história, nesse recorte da nossa história da literatura que nós chamamos de literatura contemporânea. Muitas questões da prova do Enem convergem para a análise de textos desse período. Nós temos uma multiplicidade de autores, uma quantidade muito grande de obras sendo publicadas, e então tem muita coisa para ser explorada. Na maioria das vezes, esses textos exigem do leitor principalmente a competência leitora.
que é a capacidade de leitura e interpretação do texto em si, e o próprio texto te dá condições de você chegar à resposta correta. Mas não se pode deixar de levar em consideração que tem alguns aspectos desses textos que são próprios da literatura contemporânea que vão te ajudar a chegar a essa resposta correta. Então, eu selecionei aqui 2 exemplos para que nós possamos compreender melhor como é que as tendências contemporâneas aparecem na prova de literatura. Vejamos o primeiro deles. Nós temos um poema da Ana Martins Marques, é uma poetisa que tem se destacado nos últimos anos na literatura, chamado Migalhas. E ele diz assim: entre a toalha branca de um bule de café, seria inapropriado dizer que eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas do pão sobre a mesa posta para 2. O que nós temos nesse poema? Veja o que diz o enunciado da questão. Nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea ao. Então, veja só o enunciado. O enunciado afirma que esse poema recupera a tradição lírica, quer dizer, o sentimento amoroso, o sentimento da perda, do término de um relacionamento, aquilo que nós encontramos muitas vezes no romantismo, aquela dramaticidade. E o eu lírico desenha esse cenário. Veja que ele diz, né? Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer que eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene. Então, ele está num cenário corriqueiro, cotidiano, que ele julga inapropriado para dizer que ele não ama mais o outro. Mas esse poema se ajusta à visão contemporânea ao invocar o interlocutor para uma tomada de posição, questionar a validade do envolvimento romântico, diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado, transformar em paz as emoções conflituosas do casal ou condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. Se você for prestar bastante atenção nesse exemplo, o que nós temos aqui é a diluição em banalidade de um amor frustrado. A comoção, né? Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado, que tem toda uma tensão entre a dramaticidade desse final, desse término de relacionamento, associada a elementos banais, corriqueiros, cotidianos, a mesa posta, o bule de café, as migalhas do pão sobre a mesa. Então, veja que o eu lírico faz toda uma reflexão do que seria apropriado para dizer eu não te amo mais, e nos últimos 3 versos do poema é dito, no entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas do pão sobre a mesa posta para 2. Então, aquela tensão se dilui na banalidade, na ação corriqueira do dia a dia. Veja que é um poema, portanto, que recupera a tradição lírica, mas faz uma ruptura dessa tradição lírica amorosa, do sofrimento, do sentimentalismo, por meio de uma recuperação de um tema banal, né? da emergência, né? Do surgimento de um tema banal. O segundo exemplo que eu trago aqui também é de um poema
da escritora Conceição Evaristo, que também está bastante presente, né, na literatura contemporânea, um nome que tem despontado na literatura. E ele diz o seguinte: da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Na reflexão sobre os motivos e soluções do trabalho com a palavra, o eu lírico defende que a poesia, veja, o próprio enunciado da questão já está nos direcionando para refletirmos sobre a metalinguagem presente no texto. Nós temos aqui um poema que fala sobre o fazer poético. Afinal de contas, o eu lírico diz: quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para sim versejar o âmago das coisas. Então, ele quer ter esse contato com a palavra, mordê-la, sentir seu gosto, para assim poder escrever o seu texto, para assim poder escrever o seu poema. Então, por mais que o enunciado não traga a palavra metalinguagem, você sabe que é um texto metalinguístico, que está refletindo sobre o próprio fazer poético. Então, nessa reflexão sobre os motivos e soluções do trabalho com a palavra, o eu lírico defende que a poesia reflete as limitações inerentes à matéria-prima, é um produto relacionado ao sentimento de angústia, exige o engajamento social para sua plena realização, requer um tempo próprio de amadurecimento e plenitude, ou deve desvincular-se de questões de inspiração metafísica. Relendo o texto com bastante atenção, é possível que você chegue à resposta da alternativa D, que o eu lírico defende que a poesia requer um tempo próprio de amadurecimento e plenitude. É por isso que ele afirma, na decorrência do poema, que não é para apressá-lo, que não é para forçá-lo a nada, que ele tem um tempo de silêncio, que ele tem um tempo de amadurecimento para então produzir, oferecer o seu fazer poético. Portanto, note que os textos referentes à literatura contemporânea, como eles são pertencentes a uma multiplicidade de estilos, a uma multiplicidade de gêneros e de características, eles vão demandar de você bastante atenção de leitura, compreensão, análise, porque eles são muito diversos, né? Diferente do que você vai encontrar em estilos mais de características mais consolidadas, como romantismo, realismo, naturalismo. Aqui a gama de possibilidades, o leque de possibilidades de multiplicidade de estilos, de tendências é muito maior. Então, coloque em prática a sua capacidade, a sua habilidade de leitura, para que você possa chegar à resposta que mais condiz com a interpretação do texto. Espero que isso tenha sido útil para você como dica de estudos e fique ligado nas demais dicas, também dos demais componentes, para que a sua prova do Enem seja um sucesso. Tchau, tchau!